seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Perante a sua dor osteoarticular crónica, a Dona Rosa, que também é hipertensa, costuma tomar regularmente paracetamol. Na última consulta, a sua médica disse-lhe que podia tomar paracetamol, pois este, ao contrário de outros medicamentos para as dores, não faz subir as tensões. Esta afirmação da médica da Dona Rosa está ou não correta? O paracetamol interfere ou não com a pressão arterial? Estas são perguntas pertinentes e, no fundo, com base nestas perguntas, realizamos um quiz, cujos resultados obtivemos mais de 200 respostas, ou seja, mais de 200 colegas que responderam ao nosso quiz e 87% dos colegas responderam que a afirmação da médica da Dona Rosa é verdadeira, pois o paracetamol não provoca aumento da pressão arterial. Todos sabemos que o uso de paracetamol é frequente e até pelo aquilo que vemos nos resultados do nosso quiz, existe a ideia de que é um medicamento mais seguro, por exemplo, quando comparado com os anti-inflamatórios não esteroides. Contudo, existem já alguns estudos observacionais que mostraram algum aumento da pressão arterial associada com o paracetamol. Mas agora, um grupo de investigadores da Escócia realizou um ensaio clínico randomizado para responder a esta pergunta de investigação. Os resultados foram publicados na Circulation e trata-se então de um ensaio clínico randomizado, duplamente cego, controlado por placebo e também com crossover. Um conjunto de 110 adultos hipertensos foram então randomizados em dois grupos. Um grupo foi tratado com 1 grama de paracetamol 4 vezes por dia durante 2 semanas. O outro grupo recebeu placebo em vez do paracetamol. Após estas 2 semanas, seguiram-se 2 semanas de washout e depois, nas 2 semanas seguintes, foi efetuada uma troca. O grupo que anteriormente tinha recebido placebo passou a receber paracetamol e o grupo que anteriormente tinha recebido paracetamol passou a receber placebo. No início e no final de cada período de tratamento, foi realizado então um mapa de 24 horas. O marcador primário, o outcome primário do estudo era a pressão arterial sistólica diurna média e, no fundo, foi-se verificar se existia diferença entre os braços placebo e o braço paracetamol. Vamos então aos resultados. 103 pacientes completaram os 2 braços do estudo. O paracetamol, quando comparado com o placebo, resultou então num aumento médio da pressão arterial sistólica diurna média de 5 mm de mercúrio. E esta foi uma diferença estatisticamente significativa. Olhando para outros outcomes, nomeadamente outcomes secundários, por exemplo, a pressão arterial diastólica média diurna, aí verificou-se um aumento de 2 mm de mercúrio. Achados semelhantes foram observados quer nos doentes que realizaram um mapa em contexto de ambulatório, quer aqueles doentes que realizaram um mapa em contexto de internamento hospitalar. Então, no fundo, pode-se afirmar que a ingestão diária regular de 4 gramas de paracetamol aumenta a pressão arterial sistólica em indivíduos com hipertensão em aproximadamente 5 mm de mercúrio, quando comparado com placebo. Ora, que implicações é que podemos retirar deste estudo? Primeiro, temos que ter consciência que se trata aqui de um DOE e não propriamente de um POEM, ou seja, estamos aqui a ter em consideração um outcome orientado para a doença, que é o valor da pressão arterial, e, portanto, não foi avaliado se o uso regular de paracetamol, nesta dosagem que aqui foi mencionada, se esse uso terá implicações do ponto de vista de eventos cardiovasculares major ou mortalidade associada. Mesmo assim, nós sabemos que o aumento da pressão arterial
acarreta sempre algum aumento de risco, pelo menos em teoria, e existem também estudos que demonstram isso, de risco cardiovascular. E nesse sentido, tendo em consideração os dados e os resultados deste estudo, que é um estudo pertinente e interessante, deveremos exercer algum cuidado na recomendação do uso de paracetamol, sobretudo nas pessoas de maior risco cardiovascular. Portanto, ter isto em consideração será pertinente. Por outro lado, se calhar também é bom repensarmos aquilo que às vezes dizemos aos nossos doentes. E realmente a resposta ao nosso quiz, a opção mais votada por 87% dos colegas, não era a opção correta. E, portanto, também não devemos comunicar aos nossos doentes que o paracetamol não tem efeito na pressão arterial. Porque aquilo que vimos neste estudo é que realmente existe algum aumento da pressão arterial, sobretudo nos doentes hipertensos, e devemos ter isso em consideração e, no fundo, também capacitar os pacientes, por exemplo, para vigiarem a sua pressão arterial quando têm a necessidade de fazer o paracetamol. Caros colegas, estou certo que este episódio é pertinente e é interessante para a nossa prática clínica. Com o mesmo partilharei o link de acesso ao artigo da Circulation e, como sempre, muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem, continuem bem. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.